que será? Bom dia, amadas e amados. Foi uma grande honra para mim, para a Rosana e para a Aurora vir aqui estar com vocês nesse tempo tão gostoso, sabe? Que a minha agenda muitas vezes é uma correria. Eu vou num dia, ministro na cidade. Eu fui a Brasília semana passada ministrar uma noite, cheguei lá ao meio-dia e vim embora no outro dia às 6 da manhã, já estava no aeroporto. É uma correria. Aqui não, foi tranquilo. Eu fiz até um passeio numa feira, coisa que eu não faço nunca na vida. Na Feira da Colônia aqui atrás. Dormi de tarde. Mas que maravilha! O que é dormir de tarde, irmãos? Coisa impressionante. Mas a nossa grande alegria é estar nesse lugar. A primeira vez que Rosana e eu viemos aqui foi há 50 anos atrás. A gente é muito antiguinho, viu? Nós não éramos nem namorados, eu acho, naquela época. Não, nós não estávamos namorando. Eu só estava paquerando. Mas esse lugar assim sempre foi uma espécie de refúgio para a cristandade no Rio Grande do Sul. Inúmeros retiros de pastores eu estive aqui. E até com a escola de música do meu filho, o tio Zequinha, a gente teve um retiro aqui tão gostoso, né? Aqui a orquestrinha toda aqui nesse palco aqui. Temos muita história com esse lugar e é bom ter continuidade. A vida com Deus é uma vida de continuidade. É bom encontrar as pessoas pela vida fora, os irmãos, né? Nós todos mais maduros, mas estamos vivos, irmãos, pela vida fora, e Deus ainda tem planos, tem propósitos. Deus tem muito que fazer em nós e através de nós. Como eu contei ontem, eu pensava em me aposentar, né? Porque já tinha feito muita coisa, mas Deus sempre tem uma nova estação. Amém? Deus sempre tem uma nova estação. Deus sempre tem. Moisés pensou que aos 79 anos a coisa estaria já no final, mas Deus tinha uma outra estação. Bem aqui que a sarça está ardendo. E a partir da sarça ardente, outra estação para a vida de Moisés, a mais gloriosa. Imagina, Moisés não sonhava o que ia ter pela frente na sua vida. Quanta coisa aconteceu, né? Quanto ele escreveu, quanta narrativa, quantas experiências com Deus. E eu olho para a vida de todos nós dessa maneira. Deus tem algo para continuar, como foi dito aqui. Deus tem um ministério. Cada um de nós tem que achar ainda aquilo que Deus quer que eu continue fazendo, que eu faça para o reino de Deus. Há uns anos atrás eu estava com a Rosana. Ah, sim. Eu conheci uma senhora na Macedônia, na cidade de Skopje. Eu estava junto com o Jon Gottfriedson e alguns irmãos. Inclusive aquela ida na Macedônia, eu vou contar para vocês, foi muito interessante. Que a gente fez vários encontros no Oriente Médio, em países diferentes. E quando a gente estava fazendo nosso congresso na Turquia, um dia de manhã chegou um moço para mim no final da palestra, e ele disse: olha, você não me conhece, mas eu sou do país aqui de cima, da Macedônia, e eu soube dessa visão de vocês de adoração para as nações. Aquele era o meu 13º congresso de adoradores no Oriente Médio, então aquele teve muita visibilidade na região. Daí o Espírito Santo me mandou aqui para dizer uma coisa para você: passe a Macedônia e ajuda-nos. Literalmente, eu tive essa experiência de um jovem macedônio ir aonde eu estava, na Turquia, aonde Paulo estava quando alguém veio da Macedônia e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Até essa experiência eu tive. Glória ao Senhor Jesus. E daí nós fomos na Macedônia e foi um tempo muito precioso.
junto com meu querido amigo Jon Gottfriedson, e nós, no último dia, quando terminou o encontro, aquele mesmo jovem disse: olha, eu quero levar vocês para conhecer a apóstola da Macedônia, a pessoa mais relevante para a igreja da Macedônia, e ela está num asilo aqui perto. Daí nós fomos poucas quadras dali, a cidade não é muito grande, e nós fomos num quarto e tinha uma senhora deitada com 98 anos. Ela começou no inglês bem fluente, narrar a vida dela, né, de tudo que ela passou, desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e as igrejas que ela veio junto com o marido formando nos Balcãs. Daí ela disse: mas quando nós chegamos na Sérvia, meu marido foi preso e foi morto pelos comunistas. Daí eu fiquei sozinha, mas Deus disse: continua. E eu continuei formando a igreja na Sérvia. Daí alguém veio e me chamou aqui para a Macedônia, e eu fiquei o resto da vida aqui na Macedônia. Estou aqui já há 30, 40 anos, e aqui não tinha cristão nenhum, porque era um mundo comunista. Mas Deus disse: começa a igreja. Eu comecei na minha casa a igreja, um pequeno grupo. Aquele foi o primeiro grupo cristão da Macedônia. Uma mulher viúva, sozinha, com mais de 50 ou 60 anos, começa a igreja sozinha na sua casa, ministrar a palavra, né, sem ajuda nenhuma. E a igreja se formou, e ela formou aquela igreja. Daquela igreja saiu quase todas as igrejas evangélicas da Macedônia, saíram daquela senhora ali, e ela é reconhecida por todas as igrejas, a mãe da igreja macedônica. Daí ela disse: daí quando eu fiquei velhinha, eu não pude mais acompanhar as igrejas, e me colocaram aqui no asilo. Daí ela disse: mas aqui é a minha congregação, todos os velhinhos são convertidos. E ela disse assim: todos conhecem o Senhor. Eu disse: meu Deus, nós somos muito medíocres. Nós vamos para um asilo porque terminou? Não, irmãos, todos tem trabalho, todos conhecem o Senhor. Aqui é a minha congregação. Glória ao Senhor Jesus. Então eu quero motivar vocês, viu, nessa palavra, de que não é porque você está viúva ou viúvo, não é porque você foi abandonado ou abandonada, que você é pela metade. Você é inteiro. Você é inteiro diante de Deus, uma pessoa completa para realizar o reino de Deus. Essa frase me foi dita por uma missionária lá no encontro como esse, no Rio de Janeiro. O encontro chamava-se Oikos, Ministério Oikos, do Gilson Bifano, um amigo querido. Ele te mandou um abraço. Olha, entregando agora. Glória a Deus, é um querido amigo, tem um ministério como esse, muito, muito frutífero. Nós estávamos naquele encontro, e a esposa de um dos missionários mais relevantes da visão mundial tinha morrido. E ela deu seu testemunho, se dizia, sempre pensava que a cara metade morreu. Mas daí eu cantei uma música, pois contigo eu sou inteiro, para mim tu és o primeiro. O nome dessa música é A Chama Nunca Se Apaga. Daí ela disse: e hoje Deus me trouxe a revelação, eu sou inteira, eu vou continuar a fazer a obra do Senhor. Eu não sou pela metade, não, eu sou inteiro. Glória ao Senhor Jesus, porque Jesus completa tudo em nós, meus amados. O Senhor, Ele completa todas as coisas dentro de nós. Ele completa o nosso coração, completa nossas emoções, completa o nosso intelecto, completa a nossa vontade, ou as nossas vontades, né? Deus completa. Glória ao Senhor Jesus.
E hoje a nossa palavra é sobre o amor. Nosso texto de 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. O amor é a essência de Deus. Amém. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Amém, amados? Amém. Vamos dizer juntos? Deus é amor. Eu até fiz um cântico que diz isso. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Olha o Life Kids aí, ó. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, irmãos. A essência de Deus. E por Deus ser amor, eu creio que o amor deve ser a excelência da igreja. Há uns anos atrás, Rosane e eu estávamos lá em Auschwitz, na cidadezinha do lado em Auschwitz, aquele grande campo de concentração onde morreram judeus, poloneses e ciganos na época do nazismo. E num dos dias nós estávamos hospedados com irmãos numa igreja, fazendo um pequeno congresso de missões. Eu fiquei refletindo enquanto um dos irmãos falava, Mateus Ortega, dava uma palestra. Eu fiquei pensando, nós estávamos num lugar onde teve tanta morte, quase 1 milhão, ou talvez mais de 1 milhão de mortos. E a maioria daquelas pessoas morreram sem Jesus. Morreram sem conhecer o amor de Deus, por causa de um mundo em desamor. Depois, poucos meses depois, voltei para o Oriente Médio, no meio da crise do Estado Islâmico, e vi os números de morte daquela guerra. Foi terrível. Além dos cristãos que morreram muito mais muçulmanos, pessoas de todas as nações, muçulmanos, xiitas contra sunitas, e uma mortandade. A maioria dessas pessoas morreram sem Cristo. E eu comecei a fazer uma pequena pesquisa, uma pesquisa própria sobre o âmago da missão. O que é a missão? A missão nesse mundo, ela só dá certo verdadeiramente quando é regada por amor. Eu comecei a escrever um dos meus próximos livros, que está quase no final, que diz: missão, quando a fé se torna compaixão. Quando a fé cristã se torna compaixão, aí acontece missão. É impossível ministério e missão só por ordenança, só por fazer alguma coisa, só por ocupar o tempo. Não, Deus quer missão com amor. Deus quer todo o nosso trabalho com amor. A gente, quando pensa o amor, a gente pensa muito nesse amor errôneo, erotizado que nós temos hoje na semiótica de todas as pessoas. Quando se fala em amor, se fala em erotismo, em sexo, em afeto. Mas o amor é algo muito maior que isso, meus amados. Muito mais extenso. E o cristianismo, ele nasceu no amor verdadeiro, no amor real. Então, o meu enfoque de amor, eu vou pular o amor erótico. Eu quero falar de outro tipo de amor, o amor bíblico, o amor que Deus quer que exista verdadeiramente com pureza, com intenções corretas, o amor que existe com entrega, com dar a vida um pelo outro, mesmo no casamento, irmãos. Quem firma um casamento no erotismo, isso acaba tão rápido, é ou não é, irmãos? Acaba assim, cai num lugar comum rapidamente. Eu casei com uma pessoa bonita, que a gente curtiu muito bem a vida, mas o amor que nós temos hoje é muito além daquele fogaréu que era naquela época do início, é muito além. Por isso eu quero dizer que o amor, ele tem que ser além.
Ele é além de tudo. Porque em Colossenses 3,14 a palavra diz: acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando a gente vê um projeto como esse, isso aqui não foi feito na garra, não foi feito, construído só porque alguém gostava de Jesus, do Evangelho. Não, teve gente que amou isso aqui, amou cada tijolo. Eu conheci os fundadores e andei com eles, eu gravava os discos dessa turma toda do Nova Estrada. Eles iam ônibus lá para o meu estúdio, acampavam na minha casa semanas e dias e tudo. E ali eu vi o quanto de amor, gente que amou essa terra. Vamos construir, vamos vender tudo que temos e vamos amar aquela gente. Eu convivi com a família Gottfriedson, os pais do John Gottfriedson, nosso companheiro de ministério em Porto Alegre, e aquele pastor, por um clamor, um missionário foi e falou de uma casa que acolhia crianças abandonadas, que existe até hoje, e a gente apoia até hoje esse projeto chamado Lar Esperança. E a necessidade que tinha de missionários, esse homem foi tão tocado no coração. Ele era um industrial na Suécia, um país, né, de primeiro mundo, né, cheio de tecnologia. Ele vendeu tudo, pôs a esposa e 6 filhos num avião, 6, e veio com 6 filhos para o Brasil e criou seus filhos no Brasil e morreu no Brasil, foi enterrado no Brasil, ele e a sua esposa. Hoje 3 dos seus filhos estão, 3 dos seus filhos estão de volta missionários na Suécia, servindo o Senhor lá, e os outros 3 aqui estão no Brasil. Mas 3 estão no ministério pastoral. O Godofredo. Mas o que eu lembro daquele homem é o que ele nos amou. O pastor Godô. Ele nos reunia na casa dele. Nós éramos jovens de igrejas diferentes. Nos reuníamos para ter comunhão. Ele nos ensinou a amar o ministério. Porque ele fazia um ministério sem segundas intenções. Ele tinha algo no coração dele que era acima de tudo que eu tinha conhecido de missão, de missionário. Era um ministério de entrega total, de dar tudo, de abrir a casa, de fazer lanche. Em todos os ensaios tinha comida, tinha café. E tinha lugar para mais um dormir, ou mais 2 dormir, e mais 3 dormir, ou todo mundo dormir lá. Nunca teve restrição. Sabe o que é isso, irmãos? É quando um amor maior enche o nosso coração para a realização dessa obra. Acima de tudo, a palavra diz, esteja o amor na nossa vida, que é o vínculo da perfeição. Nós estávamos conversando sobre isso essa semana, Rosane e eu. O que é esse vínculo? Vínculo é quando o amor de um lado, porque os nossos amores, eles são falhos, eles têm os nossos limites, eles têm os nossos confortos. Do outro lado também, mas no meio tem um amor que é perfeito, que é o amor de Deus, está no meio. Eu sou imperfeito, Rosana é imperfeita, eu sou mais imperfeito que ela, né? Ela é mais perfeitinha que eu, mas no nosso meio tem algo que é perfeito, 100% perfeito, o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição no relacionamento matrimonial. Nossa filha, ela é imperfeitinha, né? E o pai é imperfeito também, mas entre nós tem um amor genuíno e verdadeiro, né, Aurora? É, papai. Um amor verdadeiro que nos une, né? Que as imperfeições ficam pequenas. É este amor que Deus quer que tenha no nosso coração. Aleluia, glória ao Senhor, glória a Deus. Filipenses 1:10 diz um texto muito, muito precioso, irmãos. Fala que o vosso amor vos faça aprovar coisas excelentes. Eu amo esse texto. O primeiro resultado do amor na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, ele aprende a conviver. E
principalmente aprovar as coisas excelentes. Eu não sei tudo que Paulo tinha no coração naquele dia, mas eu vejo esse texto com uma grandiosidade para um discípulo de Cristo. O que eu estou aprovando? O que eu estou aprovando? Quando o amor de Deus enche a minha vida, o amor de Deus me ensina a aprovar, a discernir, a conhecer, a repartir as coisas excelentes de Deus. E tudo que é excelente só pode vir de Deus, irmãos. Esse mundo é cheio de coisa meia boca, né? Feitas pela metade, feitas com intenções erradas, feitas com motivações erradas, com tecnologias, né? Com químicas erradas. A gente vê a parte de alimentação, quanta coisa ruim vendem por aí como comida, como alimentação. Mas quando nós somos cheios do amor de Deus, Deus muda uma chave. Você começa a ver, discernir, olhar, almejar as coisas excelentes. E onde estão as coisas excelentes, irmãos? Quem te conta as coisas excelentes? Olha quem te conta as coisas excelentes. A palavra de Deus nos fala das coisas excelentes, das coisas que são excelentes para o Senhor e que vão ser excelentes para nós também. Aprovar as coisas excelentes é aprovar as coisas que estão de acordo com os princípios, com os valores de Deus, e o nosso amor tem que ser firmado nisso. Muitos casamentos acabam porque um ou outro começam a aprovar coisas diferentes e que não são excelentes. Quando a sensualidade, a pornografia, quando a impureza entra no casamento, ou entra na família, entra no coração dos filhos, quando as ideologias erradas desse mundo entram na nossa vida, entram nas nossas motivações, na nossa alma, nós começamos a provar coisas diferentes. Isso acaba com o relacionamento. Mas nosso Deus, Ele continua com a sua excelência. A excelência de Deus, ela continua intocada, viu, irmãos? Amém. E a grande coisa, a grande maravilha da vida com Cristo é você ir descobrindo as coisas excelentes. Quando a gente escreveu aquele livrinho de um pai para os seus filhos, nós pensamos nisso, de deixar princípios e valores de coisas excelentes para o nosso filho, para a nossa filha, coisas que Deus poderia mover, que Deus poderia trabalhar, que eles podiam seguir com clareza. E a nossa função como líderes é nós mostrarmos as coisas excelentes de Deus, mostrarmos com amor as coisas excelentes de Deus para a próxima geração. Isso é criar filhos. Eu vejo a sua filha Ana lá dando aula para as crianças, né? Esses dias eles foram pedir uma flautinha lá em casa. Uma coisa simples, mas tem excelência ali, que criar as crianças nos princípios de Deus, nos valores de Deus, sem a influência do mundo. Isso é a busca das coisas excelentes para a nossa casa, para os nossos filhos. Nós fizemos isso. A Aurora, ela é assim, essa pessoa dócil, mesmo sindrômica, com as suas dificuldades, mas nós ensinamos a Aurora a aprovar as coisas excelentes. Amém. O amor, o bom relacionamento, o amor às pessoas que ela tem. Ela não faz acepção de pessoas, de ninguém. Todo mundo para ela é absolutamente igual, e ela aprende a amar a todos. Ela se apega às pessoas com amor, com carinho, sem nenhuma motivação colateral. Porque Deus quer nos ensinar as coisas excelentes. Amém. O ministério é quando você começa a ver as coisas excelentes de Deus na vida das pessoas. Isso aconteceu com muita força na minha vida. Quando eu cheguei no Oriente Médio, eu fui levado pela missão Portas Abertas, porque eu já fazia um trabalho de produção e gravação aqui na América Latina, na Colômbia, no Peru, em Cuba. Eu tinha trabalhado com a missão Portas Abertas, e eles disseram: olha, um dos lugares que mais precisa de música cristã é o Oriente Médio, nos ajude a produzir música lá. E me levaram para lá. E eu fui meio com restrições, irmãos.
Daí cheguei lá e comecei a ouvir a música daqueles irmãos, muito diferente da nossa, mas de repente o Espírito Santo começou a abrir o meu coração para ver as coisas excelentes. Quem tem amor para ver coisas excelentes, vai ver coisas excelentes em tudo. Amém. Nossos olhos humanos, eles veem as coisas erradas primeiro, valorizam as coisas erradas e lembram das coisas erradas, mas os olhos de Deus nos fazem ver as coisas excelentes e lembrar das coisas excelentes e pensar numa pessoa e não pensar nos problemas daquela pessoa, mas lembrar das coisas excelentes. Essa noite, antes de dormir, eu estava orando por uma pessoa que eu amo muito e que hoje está passando por algumas dificuldades, mas eu comecei a lembrar das coisas excelentes daquela moça, daquela pessoa, das coisas excelentes de Deus no convívio que eu tive de quase 45 anos com aquela pessoa, e ainda tenho, e comecei a lembrar das coisas excelentes na vida dela e agradecer a Deus pelas coisas excelentes. E quando as coisas excelentes tomam conta do nosso coração, trazidas pelo amor, as coisas amargas, as coisas ruins, as coisas difíceis começam a ficar pequenas. Por isso que a gente tem que buscar na vida de cada pessoa. Isso eu fiz lá no Oriente Médio, em vez de olhar para as limitações, para as deficiências que aquela música tinha, eu comecei a olhar para o coração e comecei a ver a excelência. E o Espírito Santo disse: ajuda essa gente, faz, produz, vamos gerar música, louvor, adoração para essa gente. E eu comecei a pegar, irmãos, as coisas excelentes que tinha naquele lugar, os corações preciosos, a música, comecei a mesclar com o que tinha de Deus na minha vida, irmãos, e se tornou algo sobrenatural. Amém. Quando você começa a ver e experimentar e aprovar as coisas excelentes através do amor, você vai começar a viver da riqueza e não do lixo. Você vai aprender a viver da grandiosidade. Quando eu venho para o encontro, eu faço isso toda semana, irmãos, com grupos diferentes, com igrejas diferentes. Eu vou com esse coração: Senhor, eu quero ver o que tem de excelente naquele lugar. Daí a gente começa a aproveitar, irmãos. Eu estou aproveitando de vocês, da comunhão, do amor, né, do companheirismo, das experiências de uma e outra, o que cada um conta, são as coisas excelentes. Isso enche o nosso coração. Por isso que o amor de Deus na sua vida tem que aprender a buscar para aprovar as coisas excelentes. Aleluia, Senhor. João 4,18, 1 João 4,18 diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Todo mundo sabe esse texto, né, irmãos? O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, 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 Deus é amor. Outra virtude do amor: primeira, nos faz experimentar as coisas excelentes. Segunda, ele lança fora todo o medo. Amém. Lança fora todo o medo. Lança fora todo o temor. Eu vou remontar de novo a experiência da Rosana, que foi baleada por um assaltante. E aquilo foi um dardo inflamado do diabo contra a nossa casa, com um único objetivo: trazer medo. Nós ficamos com medo, a Aurora ficou com medo, que estava no assalto também. Minha sogra, que levou um coronhaço na cara, também ficou com medo. Meu sogro, que estava fora e chegou logo em seguida, ficou com medo. As pessoas que estavam na célula dentro da casa ficaram com medo.
E daí quando eu cheguei já com medo, né? Porque isso está na porta de casa, irmãos. A violência está na porta de casa. Mas, irmãos, a obra de Deus na nossa vida foi retirar aquele medo. E disse: não, vocês vão continuar, vai continuar o ministério, você vai continuar viajando pelas nações, o diabo não vai roubar nada, não vão ficar com medo, Deus vai cuidar, e Deus cuidou de tudo, irmãos. Mas a principal coisa que Deus fez na nossa vida foi tirar o medo, o pavor, o terror noturno. Quando começava a anoitecer, a Rosana começava a ficar deprimida e preocupada, queria saber onde eu estava, se eu ia voltar logo. Tudo isso, irmãos, são sementes do medo que o diabo vai colocando. E o único antídoto que nós temos é Jesus, é o amor de Deus encher nosso coração. Não adianta tomar remédio, não adianta tomar pílula para dormir, não adianta nada, irmãos. Medo só tem um remédio: amor. Amém. E o amor certo tem que ser o amor de Deus enchendo o nosso coração. Glória a Deus. E quando esse amor enche, ele tapa todas as lacunas, todos os buracos deixados pela vida, deixados pelas perdas. Por isso que eu quero nessa manhã que o seu coração seja cheio deste amor verdadeiro na sua vida. Você que é single por diferentes razões, o que preenche é o amor. Amém. E eu vou dizer uma coisa: amor de outra pessoa não preenche o que o amor de Deus preenche. Tem muita gente sozinha dormindo junto com outra pessoa em alguma cama. Tem muita gente solitária convivendo com multidões. Tem muito suicídio no meio das grandes cidades entupidas de gente. Tem inúmeros jovens adolescentes que são de turmas que não tem mais sentido para a vida, que tem medo de tudo, que tem pavor de tudo. E a gente viu isso com muita força na pandemia, o medo, o diabo trazendo medo, terror. Eu contei para vocês que eu estava sozinho na praia e o carrinho passava: é proibida a aglomeração. Só tinha eu na praia, mas as pessoas aterrorizadas e a mídia alimentando. Sabe, irmãos, que a mídia alimenta o medo? Eu cursei jornalismo e a notícia mais relevante que existe, sabe qual é? Nasceram 10 bebês na Santa Casa. Não, morreu um homem atropelado, a cabeça foi decepada, a mão ficou para um lado, o pé ficou para o outro. Essa é a primeira notícia mais importante. E se teve um acidente que matou 10, o que matou 10 tem mais relevância, sabe? A notícia relevante do jornalismo moderno chama-se morte, gerado pelo medo. Isso é verdade. É verdade mesmo, irmão. É o medo. É o medo. A pandemia era medo. Todos os dias morreram mais 147. Morreram 625. Em Nova York morreu 10 mil. Em um dia só, chegou um dia, né? Medo, terror, lanterna, tudo isso para o diabo vender o seu produto. O produto do diabo chama-se medo. Mas o produto de Deus é amor. Amém. Erga sua mão agora ao Senhor e diz: Senhor, enche-me do teu amor, Senhor. Enche as lacunas do meu coração, sejam cheios nesse momento com verdadeiro amor, que lança fora todo medo, em nome de Jesus. Tira aqui, Senhor, deste lugar, do coração de meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, todo medo da solidão, todo medo do abandono, Senhor, todo medo da velhice. Tira do nosso coração todo medo que o diabo planta para roubar a excelência de Deus. Amém. E enche-nos do teu amor, Senhor, de um amor verdadeiro e puro, Senhor, que a gente olha para dentro de nós mesmos e sentimos a paz do teu amor, Senhor. Nesse momento aconteça isso na vida dos meus irmãos e irmãs, Senhor. A paz, a excelência, Senhor, a plenitude do seu amor encha os nossos corações, encha as nossas vidas, Senhor. É esse amor que nós queremos experimentar.
que é o vínculo da tua perfeição. Amém. Glória a Deus. Outro ponto, irmãos, o amor de Deus é o que nos leva a crer quando ninguém mais crê. Um dia, vendo o quadro da nossa querida Aurora, o Espírito Santo me deu essa frase: quando o amor de Deus enche a nossa vida, Ele nos faz crer quando ninguém mais crê. Acreditar que pode ir além, que pode prosperar, que pode crescer, que pode aprender, que pode ser uma pessoa feliz, quando ninguém mais crê. O amor de Deus é o instrumento de Deus para romper com a incredulidade no nosso coração. Quando nós somos cheios do amor de Deus, o amor de Deus é a chave, meus amados, para nós crermos com pureza diante de Deus, para nós acreditarmos. Quando nós olhamos uns para os outros, nós temos um amor que nos faz acreditar no mover de Deus na vida de cada pessoa, não apenas para estarmos juntos, mas para ajudarmos uns aos outros a prosperarmos, a crescer. Crer quando ninguém mais crê é quando o mundo despreza alguém e diz: essa pessoa não serve para mais nada. Hoje, os velhos, para que servem os velhos na sociedade, irmãos? Para nada. Mas na igreja é o lugar que nós cremos que cada pessoa tem um potencial de vida, um potencial de crescimento, de desenvolvimento, que pode ser plenamente usado por Deus para os ministérios. Ontem à noite eu recebi lá da Jordânia uma música que eles gravaram recentemente, o grupo com quem eu trabalhei. E os grupos de música lá têm uma característica: eles não são formados só de jovenzinhos bonitinhos, malhadinhos, cheios de força. Os grupos musicais lá tem jovens e tem velhos. Daí eu reconheci lá o irmão líder, já é bem velhinho, totalmente cabelo branco, continua lá no piano tocando. Daí eu reconheci, tem um que é filho desse, que está lá ministrando também, mas os velhos continuam, ninguém é rejeitado, ninguém é excluído daquela banda, a não ser que queira sair. E no outro grupo que eu conheço no Egito tem a mesma característica. Os irmãos já todos de 50, 60 anos continuam líderes de louvor, continuam fazendo a obra de Deus, continuam, ministrando diante do Senhor, porque quando a gente aprende a valorizar o amor de Deus, nós aprendemos a reconhecer a riqueza de Deus na vida de cada pessoa. E é isso que esse ministério vai trazer. É o reconhecimento do valor de Deus na vida de cada pessoa, do jeito que ela está, do jeito que a vida te trouxe até aqui. Nós estamos aqui para dizer que nós amamos vocês e cada pessoa tem valor, que nós cremos no potencial de Deus. Aleluia! Nós cremos no potencial de Deus. Aleluia! Que esse amor que enche o nosso coração, ele se potencializa na vida de cada pessoa. E que cada vida tem um tesouro. Em cada vida ainda tem sementes preciosas que Deus pode usar para plantar árvores frondosas e bonitas nesse mundo. Fazer coisas maravilhosas, construir projetos novos, aprender coisas novas, meus amados. Como nós falamos, e a irmã testemunhou ontem à noite, que eu incentivei a aprender, a crescer, a desenvolver coisas em áreas que você nunca pensou, mas que Deus pode te dar hoje, um novo projeto. E nós estamos aqui dizendo que nós cremos nisso. Amém. Amém. Porque o amor de Deus nos faz crer quando ninguém mais crê, quando o mundo não crê, quando a sociedade não crê. E eu vou dizer para vocês,
doença, quais eram as pessoas mais atingidas? Os idosos. Os idosos. Sabe por quê? Porque o diabo quer acabar com o potencial que tem na vida de uma pessoa, que passa a vida toda, aprende tudo que aprendeu, e chega uma certa hora, o diabo começa a dizer: você não presta para mais nada, recebe sua aposentadoriazinha aí e vai viver até a morte chegar. Para Deus é outra coisa, irmãos. Para Deus é outra coisa. Para Deus é vida em abundância. E recebereis vida e vida em abundância. O que é que nós cremos? Nós cremos que tem vida em abundância em todas as estações da nossa vida. Aleluia! Tem vida em abundância ainda para você, meu irmão e minha irmã. Eu quero que você receba esta palavra, porque essa palavra vem direto do coração de Deus. O amor de Deus está te dizendo hoje: você ainda tem vida e vida em abundância para continuar. Aleluia! Glória a Deus! Eu ainda tenho muitos livros para escrever, muitas canções para cantar, muitas canções para compor. Minha última canção, que canção linda que o Senhor deu, irmão. Eu com 66 anos, glória ao Senhor, depois de 40 anos atrás escrever Jesus em tua presença e tantas outras, infinitamente mais, Deus ainda tem uma cançãozinha. Sabe por quê? Deus é um Deus de continuidade. É um Deus de potencializar a nossa vida. Enquanto tiver pessoas para ouvir o Evangelho do Reino de Deus, nenhum de nós está dispensado do trabalho, nenhum projeto está liberado do trabalho. Aleluia! Porque o amor de Deus, Ele nos faz ver e potencializar a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! O amor é também, irmãos, para o próximo ponto, é a fonte da bondade de Deus em nós, que nos leva a viver para Deus sem interesses. O amor é a fonte da bondade de Deus em nós, que nos leva a viver para Deus sem interesses. Essa semana eu postei no meu Instagram dizendo que eu nunca, nesses 50 anos, nunca cobrei para ministrar. Nunca dei um cachê, um valor para ir em qualquer igreja ou projeto, ou mesmo prefeitura. Agora uma prefeitura lá em Brasília está me convidando e eles insistiram para dizer: diga quanto que você quer para vir ministrar. Eu disse: eu não tenho preço, vocês definem quanto que oferta vão me dar e nos abençoar. Nós vamos para abençoar as pessoas, para ministrar o amor de Deus. Porque a bondade de Deus é assim. Já pensou se a bondade de Deus fosse cobrada? E tem muita gente que quer pôr preço na bondade de Deus. Venha receber a sua bênção. Dê tanto. Eu fui no encontro uma vez que o pregador disse assim: quem der 1 milhão vai receber 100 vezes mais. Ninguém deu 1 milhão. Quem der 500 mil vai receber 100 vezes mais. Ninguém deu 500 mil. Quem der 100 mil, Deus vai te dar 100 vezes mais. Assim, querendo trocar a bênção de Deus, irmãos, por dinheiro. Deus não é assim. A bondade de Deus, Moisés, quando Deus chamou Moisés estava cansado, estafado daquele povo, não aguentava mais. E Moisés disse: Deus, me faz pelo menos ver a tua glória. Esse povo tem dura serviço, eu quero pelo menos ver a tua glória uma vez mais. E Deus disse para Moisés: Moisés, tu está cansadão mesmo, mas eu vou te pôr ali na fenda da rocha e eu vou te fazer passar toda a minha bondade, toda a minha compaixão e a misericórdia. Amém. Daí Moisés começou a entender qual era a verdadeira essência de Deus, e glória de Deus era a bondade, era a compaixão e era a misericórdia. Isso é o amor de Deus na nossa vida. Quem se enche disso, irmãos, começa a ter um outro sabor do que é a realização da obra de Deus. É realizar a obra de Deus só por compaixão,
Por olhar para uma pessoa, essa pessoa está indo para o inferno, eu posso fazer alguma coisa melhor por ela, por bondade e por compaixão. Essa pessoa está com uma vida matrimonial desgraçada, eu tenho um antídoto para isso. E a gente faz por amor, irmãos. Toda obra de Deus, ela tem que ser motivada por amor. Não é porque eu tenho que levar mais uma pessoa para a célula, eu tenho que ganhar mais um, eu tenho mais célula. Eu gosto das células, mas tem gente que centraliza a célula em tudo que tem que ser. Então as células têm que crescer de qualquer forma. Daí a gente vê as células no automático, ou a missão no automático. Eu já vi pessoas, missionários, que vivem no automático, sem nenhum amor, sem nenhuma compaixão, sem nada no coração, né? Estão ali porque estão no automático, fazendo alguma coisa para Deus. A obra de Deus não pode ser assim. A obra de Deus tem que ser um derramar. No nosso interior flui rios de água viva. Se isso parar, irmãos, acabou a graça. No interior de cada pessoa tem que fluir rios de amor, sem interesse, sem nenhum outro interesse, a não ser repartir o amor de Deus. As pessoas experimentarem na sua vida o amor de Deus. Você é um instrumento desse amor. Deus está enchendo você nesse dia aqui de uma nova porção, dispensação do amor de Deus para amar a família, para amar os que são fáceis de amar. Tem gente que é fácil de amar, tem outras pessoas que são difíceis de amar, elas mesmas se fazem difíceis da gente amar, mas são essas pessoas que precisam da bondade, da misericórdia, da compaixão, para serem verdadeiramente amados. Eu lembro, no início do nosso ministério, o missionário Donald Stoll, ele é uma das pessoas até hoje mais parecidas com Jesus que a gente conhece em termos de ação e reação. E ele vinha e tudo que ele tinha ele ia distribuindo assim, né? E eu fui um alvo daquela distribuição, mas eu tinha ciúmes de quando ele distribuía com outras pessoas, porque eu acho que a gente tinha que centralizar a distribuição em algumas pessoas. E tinha um cara muito bêbado, muito ruim, que não dava retorno, não queria vir na igreja. Ele era marido de uma outra senhora chamada Silvia. E o Zé, esse moço, o Donald vivia indo lá e dava bem, mas um dia o Donald foi lá, tinha um casaco que eu namorava, que o Donald tinha um casaco daqueles do exército americano, bonito, da Força Aérea Americana, todo peludinho. E um dia de chuva ele chegou lá, estava o Zé bêbado, todo molhado. Ele tirou o casaco e pôs em volta do Zé e deu o casaco para o Zé. E eu engoli o Zé. O Zé nunca foi tão odiado. Anos depois, décadas, a gente estava fazendo uma seleção de vocalistas na live para gravar um dos nossos discos. E o rapaz que fazia a triagem, o Eduardo Flor, ele chegou: olha, eu conheci uma menina em Gravataí que canta demais, posso trazer ela para a triagem? Ela veio e foi aprovada no primeiro turno. A Carmélia aprovou ela direto. Não, ela fica conosco. Daí eu fui conversar com ela para saber quem era. Tu lembra da Silvia e do Zé? Eu sou filha deles. A filha das... A mãe nos criou na igreja. Eu agora sou casada com um pastor lá de Gravataí. E eu sou a ministra de louvor. Eu queria muito te conhecer, que a minha mãe falava de ti, do pastor Donald. Viu, irmãos? O amor e a compaixão sempre dão frutos.
juntos. Sempre andam juntos e dão frutos. A gente não sabe o fruto que vai dar na vida daquela pessoa, mas aquela pessoa vai ser alguém um dia. Tem um moço que é presbítero lá na nossa comunidade, que ele foi acolhido drogado, ruim, mal, lá na casa da tia Noemi, o Japa. E lá a tia Noemi cuidou, lavou, tratou, ministrou, levou, tirou as drogas, tirou os vícios, os maus hábitos, foi saindo tudo. Sabe como, irmãos? Com amor sem interesse. O que aquele Japa podia dar, aquele moleque malandro, cheio de droga? Irmãos, o moço hoje é uma bênção, é presbítero da nossa comunidade, casado com a filhinha do Paulo Figueiró, neta do Gottfriedson, neta do Godot, e tudo. Irmãos, o amor sem interesse, ele frutifica em árvores frondosas no reino de Deus, que nós não sabemos aonde está frutificando. Nós fazemos a nossa parte, a gente gera o amor naquela vida e aquilo vai crescendo, nós não sabemos para onde. É que Deus que dá o crescimento e a frutificação. O que nós regamos com amor. Esse é o amor, irmãos. E a Mama Vitória orava por toda essa geração. Toda essa geração. Amém. Amém. Orava com amor, sem interesse, essa vida sem interesse, esse ministério, esse andar por este mundo, fazendo a obra de Deus, sem interesses desse mundo. Porque acaba, irmãos, quando nós colocamos os interesses mundanos, eles se tornam a prioridade. E não as vidas, não as pessoas. Aleluia, Senhor. O amor é um instrumento poderoso de libertação. Oséias 11:4 diz: atrai-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo. Quando a gente atrai com os laços de amor, pode se preparar, você vai aliviar algum jugo. Vai desfazer cordas, prisões que amarram, que aprisionam as vidas. Mas Deus nos chama para nós atrair as pessoas com o amor de Deus. Um amor que quebra os jugos, que espedaça. O que é o jugo? É aquilo que amarra, é aquilo que prende, é aquilo que escraviza. Isso é o jugo. Por isso Jesus disse: tomai o meu jugo e aprendei de mim. Tomar o jugo de Jesus é você entrar debaixo. O jugo é aquilo que segura 2 bois ou 2 cavalos para plantar, para ir para a lavoura. E aquilo prende um ao outro. Quando o jugo é de amor, a gente consegue, né, Rosana, ficar preso. Nós estamos no mesmo jugo. Por isso que a palavra diz que não pode ter jugo desigual. Sabe por quê? Que o jugo desigual, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, ficam tudo arrebentado no pescoço. Mas o amor de Deus alivia o jugo. E hoje o amor que Deus está derramando aqui é para aliviar o jugo. Trazer o descanso que o Espírito Santo está ministrando para nós, através das canções, através da palavra, onde através do tempo na fogueira, através do relacionamento, do compartilhar uns com os outros. Tudo isso você sente, alivia o jugo. A gente sente, a gente vai ficando leve.
Quando o amor de Deus vai enchendo o nosso coração, você vai ficando leve. Vai ficando leve. Por isso, não se afaste desse amor. Como experimentar o amor de Deus? Pede ao Senhor: Senhor, enche desse amor verdadeiro. Desse amor verdadeiro que eu possa compartilhar com outras pessoas. Que pode transbordar do meu interior como um rio de água viva. Que atinge outras pessoas para quebrar o jugo, Senhor. Para quebrar o jugo. Um dia eu fui pegar um avião em Curitiba. E por alguma razão eu entrei no avião errado. Não sei como me deixaram entrar com o cartão de embarque. Naquela época só olhava o cartão de embarque. A moça veio São Paulo, pronto. Mas eu estava no avião errado. Sentei no banco certo. 3A, eu lembro até hoje. Mas ninguém veio para o 3A. Então eu cheguei no aeroporto de Congonhas e eu estava no avião errado. Minhas malas tinham ido para Guarulhos, que era um voo que saía quase na mesma hora de Curitiba, ou para Guarulhos ou para Congonhas. Eu entrei de Congonhas. Daí eu saí correndo, liguei para o rapaz, disse: olha, eu peguei o avião errado, já tinha telefone celular. E desci aqui em Congonhas, e você está em Guarulhos, procura aí que vai aparecer minha mala e o meu violão. Ele foi lá, achou, eu disse: vamos ver se a gente se encontra na Marginal, eu vou pegar um táxi. Aí fui correndo, entrei num táxi. O moço disse: mas o táxi está ocupado. Entrei no táxi errado, entrei no avião errado, desci no aeroporto errado, entrei no táxi errado, tive que entrar numa fila para entrar no táxi certo. Eu sentei no táxi e senti que eu tinha sentado em cima de um livro. Eu peguei, levantei, o rapaz já estava arrancando e era uma Bíblia. Era uma Bíblia. Eu peguei, olhei para o rapaz: ué, você é crente? Ele disse: não, mas eu estava com depressão. E um amigo do táxi diz: lê a Bíblia. E eu estou lendo, mas não estou entendendo nada. Eu já estou lá em Levítico e não estou entendendo nada. Daí eu disse: mas eu vou te explicar e você vai entender. Eu abri em Romanos 8:28, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Eu olhei para ele e disse: sabia que Deus tem um propósito bem definido para a sua vida? Eu vou dizer qual é o propósito. Ele, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu disse: aqui está o que Deus quer da tua vida. Deus não quer que você seja um homem deprimido, uma pessoa que só dirige táxi. Deus quer que você seja parecido com Jesus. E comecei a falar o que era ser parecido com Jesus. Aquele homem começou a chorar, irmãos, e começou a soluçar. Eu comecei a ficar com medo até. Eu disse: para o táxi! Eu lembro, ele parou o táxi na frente da Editora Abril, assim, na Marginal Tietê. E eu levei aquela vida a Cristo Jesus ali. Eu vi o jugo caindo assim. Estava tudo errado naquele dia, mas estava tudo certo. E aquela pessoa se entregou a Cristo Jesus. Eu entreguei para o pastor, quando me encontrou, eu disse: ó, eu vou te dar o telefone desse cara, tu cuida dele. Cuidou mesmo. Glória a Deus. Porque Deus faz assim, Deus está olhando. A palavra diz: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte
forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele, meu coração é dele. Isso é o que Deus quer, irmãos. Cada coração para o Senhor. E nós somos as pessoas com quem Deus conta para a realização dessa obra, para quebrar esse orgulho. O mundo está cheio como esse homem, o taxista, um desconhecido, uma pessoa que ninguém se lembraria dela, mas Deus está olhando para cada vida e Ele faz um cara, daí Ele diz: eu acho que esse barbudinho vai resolver aquele problema. Vamos. E diz pro anjo: faz ele entrar no avião errado para ir para Congonhas, porque aquele cara precisa de Deus lá em Congonhas. Sincroniza tudo para ele entrar naquele táxi nesse dia, para falar do meu amor, do meu... É assim que Deus faz, irmãos. Deus fica olhando as pessoas, o coração das pessoas, quem é totalmente do Senhor, quem é potencialmente necessário que Deus chegue naquele lugar. Eu fico vendo Deus, vendo aquele homem, lendo aquela Bíblia. Mas esse cara não vai entender nada da minha palavra. Vamos mandar alguém para dar uma luzinha para ele. E Deus faz isso, faz você tropeçar na pessoa, entrar na vida da pessoa sem você querer, mas é para quebrar o jugo. Alguém que tenha amor, que tenha paciência, que tenha a graça de Deus no seu coração para compartilhar. Eu quero dizer que você vai sair daqui desse encontro hoje apto. Amém. Para isso. Amém. Glória a Deus. Apto para a realização dessa obra, para a honra e glória do Senhor. Lá vem a pitaqueira, a favorita. Ela veio para dar um pitaco. O Nazar falou sobre compaixão. Eu vou lembrar ele de uma experiência que ele contou, porque o que eu quero dizer é que às vezes, gente, ter compaixão vai exigir da gente. Então eu tenho uma brincadeira assim, que às vezes a gente tem que abraçar um porco espinho e sofrer o dano de receber os espinhos, tá? Porque às vezes tem pessoas que estão tão sofridas que a primeira reação delas é agredir, e elas só vão conseguir receber o amor depois que saírem desse momento de estresse, porque a primeira reação é a rejeição. Mas se você suportar a rejeição, esse amor ágape, esse amor que vem direto da fonte, ele vai conseguir alcançar a pessoa. Por quê? Porque o que acontece? O que o diabo quer é que a pessoa, seja ela quem for, filho, pai, mãe, vizinho, qualquer pessoa que precisa ser alcançada, ele sabe que quando a pessoa manifesta a rejeição pelo sofrimento, pela dor que ela tem, quem vem não vai querer continuar. E o amor humano é assim. Quando você é rejeitado, você não quer continuar naquela condição, né? Eu acho que a maior expressão do amor de Deus, especialmente, né, eu vou citar isso como mãe, uma mãe suporta mais. E mesmo assim, a mãe acaba indo, e ela vai de novo, ela acredita, mesmo nas suas limitações,
ela tem essa porção de El Shaddai, de proteção, de cuidado. Agora, a fonte desse amor é o Senhor, e é para todos, para o pai, para a mãe, para a filha, é para todos. É para um filho que quer reconquistar os pais, ou que quer ganhar aquele amigo, aquela amiga, o irmão que está longe, a irmã que está longe. Então, às vezes, você vai precisar suportar a reação de rejeição. Por quê? Imagina a confusão que se dá numa cabeça de alguém que rejeita, que agride e que continua sendo amado, a despeito da sua reação ruim. Só no Senhor, isso só a compaixão faz. Então, nós precisamos desse amor. O nosso amor é limitado. Por mais que nós gostemos de criança e vamos ajudar no Lar Esperança e vamos... Não, isso humanamente tem limite. Daqui a pouco eu estou cansada, daqui a pouco é demais, o custo é demais, o desgaste é demais, tem outra coisa para fazer. Eu nem estou falando, eu estou falando de coisas lícitas. A nossa chave muda, tá? Então, esse amor que se estende, que se alarga, que é realmente a expressão que Deus quer que nós tenhamos na Terra, de incondicional, ou seja, não importa a condição do outro, e que também não tem medida. De quem é esse amor? Não é nosso, esse amor é dele. Ok, então, para entrar nisso, né, e é o que Deus quer que nós sejamos, né, pés e mãos dele aqui na Terra, nós vamos ter que estar dispostos. Nem sempre vai ser fácil. Mas uma coisa é certa, o Senhor nos garantiu que Ele não só estaria conosco, porque nós estamos como embaixadores dele aqui, mas Ele vai nos dar vitória. E teria inúmeros. Asaf tem muitos testemunhos para dar, inclusive da vida do dono, que investiu até que ganhou um vizinho que era uma pessoa que ninguém tolerava lá nos Estados Unidos. Ele investiu anos, 4 anos, né? Mas ele investiu muito tempo até que ganhou. E ele era uma pessoa, sabe o que ele disse depois que ele se converteu? Eu achava que por tudo que eu vivi, porque eu fiz, eu não merecia o amor de Deus. Então a pessoa se autocondena. Eu já estou, não tem jeito, para mim não tem jeito. Então Deus está nos chamando também para esses. E esses podem estar dentro da nossa casa. Deus está nos chamando para esse amor. Qual é a fonte desse amor? Qual é a fonte de perdoar mesmo quando se é rejeitado? É o Senhor. Continua amando. Alguém aqui que tenha uma condição, eu não conheço, vocês, conheço alguns, de um marido que deixou a si e aos filhos. Eu costumo dizer, olha, você tem uma responsabilidade. Ore por essa pessoa, ela precisa de Jesus. Porque às vezes a gente fundamenta na nossa necessidade. Não, eu preciso disso. Então eu preciso que se arrependa, venha me pedir perdão, ou que, se possível, seja reconstruído o casamento. Não. A coisa mais importante que existe é a compaixão, que essa pessoa não vá para o inferno. Isso vale para pai, para filho, para marido que está longe, para parente que é intragável. Deixa eu... Antes de tudo, aí eu te entrego. Prometo. Então, é esse amor incondicional. Não deixe de orar por aquela pessoa. Ore, não descarte ninguém. Eu sei que tem pais, né, especialmente com relação que nós temos enfrentado a essa opção que tem sido dada pelo mundo, que é contrária à palavra de Deus. E tem pais que acabam desistindo dos filhos por causa da sua opção sexual. De tanto tentarem ajudar, eles meio que mudam a chave como se não existissem. Nós não somos chamados para isso. Nós somos indesistíveis. Mas a única coisa que nos torna indesistíveis é o amor do Senhor. Continue orando. Não importa qual seja o desvio, qual seja a distância, qual seja o dano que essa pessoa fez ou continua fazendo, o Senhor morreu por ela e amou ela na cruz tanto quanto a cada um de nós. Tá? E a segunda coisa que eu queria falar sobre a questão da compaixão. A compaixão nos leva a ir além dos nossos limites. Novamente eu vou falar de limites. Uma experiência que o Asaf teve era de uma pessoa muito produtiva no reino,
Ele é um missionário da Portas Abertas, tá? E eu falo justamente para a nossa faixa etária, tá? Por quê? Nossa, eu digo a turma que já está nisso que ele falou da aposentadoria, né? Já somos aposentados também. Não, mas meu joelho não aguenta. Não, mas eu não posso caminhar muito. Eu não posso carregar peso. Eu não posso... Escuta. Deus não vai te pedir para usar o teu corpo da maneira como hoje não deveria. É verdade que Deus pode curar qualquer coisa, ou você pode optar que Deus o cure através de uma cirurgia. O Asaf precisou trocar o joelho para continuar nesse ministério. Ele teve uma palavra de Deus, foi lá, fez uma cirurgia dificílima, complexa, está sendo tá aqui, certo? Por quê? Porque ele tem uma palavra de Deus, bom, vamos continuar, e para isso eu preciso passar por isso. Mas olha aqui, o que eu quero dizer é que existe muita coisa a ser feita. Então, você não vai precisar fazer alguma coisa que vá destruir ou complicar mais a sua saúde, certo? Existe espaço para tudo, você precisa descobrir qual é o seu espaço. E eu queria terminar dando esse testemunho. Esse missionário europeu de Portas Abertas, ele foi Asaf e Siegfried Zils foram levados à casa dele, porque ele não podia ficar longe de casa, tá? E a razão dele não poder ir, depois de conversar com eles, ele disse assim: agora eu vou levar vocês no meu santuário. Aí levou ele e o Siegfried, onde ele disse: eu tenho problemas renais e eu preciso fazer 5 horas de hemodiálise, 6 horas todos os dias. Era um caso grave. Aí o que acontece? Na Europa cederam e ele tinha o aparelho de hemodiálise em casa, a cadeira com tudo. Então, ele tinha que parar 6 horas por dia para trocar o sangue. Ele foi no santuário. O santuário era este lugar, o lugar da casa onde havia essa cadeira. Aí eles entraram e tinha um mapa mundi, provavelmente grande como aquele do fundo lá, em toda a parede. E aí existiam os nomes dos missionários do mundo inteiro de Portas Abertas. E ele disse para o Siegfried e para Asaf: deem os nomes de vocês e me mostrem aqui no mapa aonde é que vocês vivem. E Asaf e os Siegfried foram colocados no mapa também. Ele passava 6 horas por dia orando por cada um daqueles nomes. O reino de Deus tem muita coisa para fazer. É você que põe os limites. Não queira fazer uma coisa que agora não dá mais, certo? Então, se antes você fazia alguma coisa que agora essa estação da vida não permite, o reino tem muitas possibilidades. Busca no Senhor. Sempre há alguma coisa que precisa ser feita e Deus precisa de você. Então, não se põe no limite. Não posso mais fazer nada porque tenho que estar numa máquina de hemodiálise 6 horas. Pensa sobre isso e vê o que eu estou fazendo. Sai da acomodação, sai da zona de conforto. É verdade, você está salvo, né? Aceitou o sacrifício da cruz, já fez bastante, mas tem muito a ser feito, gente. E Deus precisa de cada um de nós. Amém? Vamos à ceia.